Opa, como é que vocês estão, mano? Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo. Vamos. Se você quiser uma outra parte, deixa seu like, comenta aí embaixo, tamo junto e fui. Build fica só olhando para baixo. Os figurantes ficam todos felizes. Com um grupo de pessoas atrás dele, é você de novo? Com uma cara séria, diz que estava se perguntando onde ele estava escondido igual um rato. Faz uma cara de irritado e libera uma espécie de aura. Pronto, fica se perguntando o que é isso. E isso lhe passa uma sensação familiar. Pensando, ele disse que nunca se encontrou com ele e nunca esqueceria uma aura assim. Ele se assusta e se lembra. Haviam 5 espadas perfurando o coração do seu irmão e uma delas era da pessoa que ele considerava amigo, Leonte. Seu irmão pensava que ele era o seu amigo mais próximo e pensava que poderia confiar nele. Esperando isso, esse seu amigo atravessou sua espada no coração. Leonte sempre andou com um grupo de jogadores que ele chamava de irmão. Lá estava ele com um sorriso no rosto, enquanto seu irmão estava sendo apunhalado. Build, o prota faz cara de puto e já prepara suas adagas e começa a usar suas habilidades, falando que vai ser o primeiro presente para o seu irmão. Build chama um figurante e manda ele passar uma mensagem para a ilha, que um estranho veio a Arangue. Quando ele vai confirmar, sua cabeça explode, todos ficam só olhando o corpinho. O prota manda ele parar de perder mais tempo e venha me atacar se for homem. Libera sua aura e diz para nem pensar em fugir. Build saca sua espada e diz pela forma como ele veio de frente, ele deve estar confiante. Ele avança e diz que vai mostrar o quanto é inútil o poder do prota contra ele. Dá um golpe normal, o prota desvia do segundo e tenta arrancar sua cabeça. Pensando, ele diz que Build é um dos melhores jogadores ofensivos do clã Espada Azul. O que alguém como ele está fazendo no tutorial? E ainda por cima do grupo Arangue. O prota liga todos os pontos e fala que é aquele desgraçado por trás de Build. Após trair seu irmão, entrou no clã Espada Azul como executivo, mas ele sempre detestou não poder trabalhar com o líder. Uma pessoa assim sempre terá um esquema planejado, e a Arangue é algo que existe para esconder isso. O prota fala que tudo está começando a se encaixar. Dá uma sequência de golpe em Build, que só defende. Build tenta acertar a perna do prota, ele pula e dá um chute na sua cara. Com a cara chutada, Build fala que é impossível. Ele deveria ser só alguém que ganhou umas habilidades no tutorial. E começa a limpar o sangue do seu nariz. E fica pensando como ele pode enfrentar ele tão facilmente. O prota dá um sorriso e diz que entendeu. Fala que ele é um merda lutando. O prota fica sério e diz que mesmo que pareça que você foi bom no passado, parece que as suas garras caíram, enquanto perdia tempo com esses lixos. Build fica se perguntando se ele o conhece. Olhando para o prota, fica se perguntando quem diabos é você. O prota ativa seus encantamentos em potência máxima. Build fica desesperado. Com um ataque começa a cuspir sangue. Tem seu braço arrancado. Ele foi mandado longe com um golpe. O prota já vem andando com as 2 adagas. 2 figurantes entram na frente para proteger o Build. Ele prepara sua lâmina negra, usa o golpe e mata todos que estavam na sua frente. Indo em direção ao Build, ele começa a gritar desesperado para pararem ele. Os figurantes estão com muito medo de se mexer. Build usa uma habilidade, marionete. Desesperado, pensa que nunca teve que usar. Ele não acredita que está usando agora. Os figurantes entram na sua frente e ele começa a correr, pensando que precisa da pedra. E fala que com ela conseguirá matar ele. O prota fica olhando com uma cara séria e mata um por um, não deixa nenhum. No chão, vários corpos. Ele fala que basicamente é o fim de Arangue. Faz uma cara de puto e diz que ainda falta um. Build. Dentro da cela, Khan fica se perguntando o que está acontecendo lá fora e diz que queria fugir, mas parece que vai ser enterrado vivo. Como podem ser tão sem sorte? Dolly fala que quem é sem sorte é ele. E só foi pego porque estava o seguindo. Khan pergunta, então você tem sorte de ser pego assim? Dolly diz que só quis acompanhar, já que ele nunca tem sorte em nada. Khan fala, está contando piadas agora, hein? Quer se rebelar contra o seu irmão? Dolly diz que pelo menos uma vez na vida queria se rebelar contra ele. Khan fala que desiste e não quer brigar. E pergunta como será que está Caim agora. Dolly diz que provavelmente está terminando o bloco G, mesmo sem nossa ajuda. Khan sorrindo diz que se soubesse que seria assim, teria falado onde a relíquia estava. Ele fica assustado, uma voz fala que ele ainda pode falar. Uma sombra aparece na sua frente. Os dois ficam de boca aberta. É o prota, fica está lisinho, sem arranhão. Ele tira as algemas dos dois. Dolly fica feliz, pergunta o que ele está fazendo aqui. O prota fala que estava fazendo uma pausa pelo caminho. Khan pensa em como se despediram de forma brusca e diz obrigado. O prota com cara de pau fala, se você está agradecido, me diga onde está a relíquia. Khan fica brabo e diz que ele sempre tenta sair por cima. Ele começa a tocar no seu ombro, pensa em como será que vão sair dali vivos. Apenas com um olhar, os dois dizem um para o outro que serão um peso para o prota, do jeito que estão. Será melhor deixar eles aqui. Khan vai falar que eles vão limpar as coisas aqui. O prota já corta, dizendo que matou todo mundo aqui. Khan se assusta e pergunta, você matou todo mundo do grupo Arangue? Como assim? Dolly pergunta, então você matou todo mundo aqui? O prota fala que de certa forma sim. Khan pergunta por que ele só responde Dolly. O prota
só vira a cara. Khan fica frustrado, diz que queria dar um soco na cara dele. O Prota fala que Build ainda está vivo. Khan se espanta e pergunta se ele desceu aqui. O Prota pergunta se ele sabe o que tem aqui. Khan diz que não tem certeza, mas o que quer que seja, aqueles desgraçados estavam criando algo usando a vida dos jogadores, dentro de um corredor enorme, com várias celas. O Prota pensa que eles esconderam muito bem essa fazenda de humanos. Andando pelo local, ele fala que o cheiro de corpo podre é muito forte. E quantas pessoas ele prenderam aqui? Olhando para uma jaula, ele diz que tem certeza que tinha mais pessoas ali. Eles se livraram delas nesse tempo. Os melhores materiais para alquimia são o corpo e a alma humana. Esses processos foram banidos na torre por serem extremamente perigosos e custosos. O que eles queriam criar que usava essa quantia imensa de corpos e alma? Prota fala que para eles o que importa são os resultados, não os métodos. E Build é só um rato venenoso. Agora que Khan e Dolly estão livres, ele pode agir. Ele olha para o lado e se surpreende. Várias almas na sua frente. Prota pensa que são as almas dos jogadores sacrificadas. Pergunta se elas querem lhe ajudar. Todas começam a se mexer. Ele fala se elas quiserem, mas tem uma condição. Dá um sorrisinho e pergunta se elas se interessam. O Prota tenta sair até por cima das almas dos figurantes, velho. Não deixa ninguém para trás, mano, caralho. Abrindo uma porta desesperado, é Build. Ele está ofegante e cansado. Começa a observar uma pedra. Vai pegando e fala que ninguém sabe quanto tempo ele gastou para fazer isso. Todos os seus amigos subiram de rank com a pedra em sua mão. Fala que queria provar para o rei que era digno. Comendo ela, ele diz que a sobrevivência vem em primeiro lugar. Leonte disse que sua magia ia aumentar muito só por ingerir essa pedra. Ou poderia acontecer duas coisas. Se o corpo não aguentar, ele ia explodir, ou seu corpo passaria por grandes mudanças. E uma pedra completa tem menos risco de explosão. Esperando algo acontecer, pensa que o objetivo era criar uma pedra mais perto possível da completa. Ele fica assustado, dizendo que algo já deveria ter acontecido. Ele fica desesperado, se perguntando se esqueceu algo, e começa a se perguntar o porquê irritado. Uma voz nas suas costas fala que aqui o mais longe que você chegou é o Prota, com os olhos brilhando. Ele se vira e fica encarando. Usando os olhos de dragão, o Prota fala que essa é a pedra que vocês criaram? Não parece muita coisa. Build fica segurando no peito, se perguntando. Ela não está funcionando. Ele faz uma cara de irritado e começa a gritar. Por que diabos o Prota está perturbando ele assim? O que ele fez? Muito louco. Pergunta que rancor você tem contra nós. Mesmo que estivéssemos fazendo alguma coisa, não teria nada a ver com você. Por que você fica se metendo nos nossos negócios? Tirando a sua máscara, ele fala, você me pergunta o porquê de tudo isso? A máscara cai. Ele pergunta, você está querendo saber qual o motivo do rancor? Isso responde a sua pergunta. Build fica paralisado. Continua encarando o Prota. Faz uma cara de desespero e diz que é impossível. Andando, o Prota começa a falar que eles não fazem ideia do quanto queria vê-los de novo. Depois da morte do seu irmão e a dissolução de Artia, o poder da torre mudou. Os membros de Artia seguiram seu caminho, conquistaram o que queriam, já que não tinha mais ninguém no caminho. O Prota tá pensando e diz que ainda quer acreditar que alguém se sente culpado pela morte do seu irmão. Ele fica sério, mas diferente do meu irmão, todos vocês acharam normal a decisão que tomaram. Vídeo caído fica pedindo por favor para o Prota matar ele. O Prota dá um sorriso, diz que faz o oposto do que as pessoas pedem. Além do mais, tem vários amigos seus te procurando. Ele estala os dedos, várias almas negras aparecem atrás dele. Diz que essas almas foram fortalecidas pelo bracelete negro. Elas juraram servidão em troca de poder se vingar de Build, por ter sido usadas como sacrifício. Ele vai saindo, as almas se aproximam de Build. Ele fica todo assustado. Ele vira para o Prota e diz que já disse tudo o que ele queria saber. O Prota nem liga, só vai embora. As almas avançam no Build. Lá fora o lugar tá todo destruído. O Prota fala que já acabou por ali. Não tem mais nenhum membro e a base foi destruída. Algo à sua frente o chama a atenção. É um corpo queimado. O Prota próximo diz que parece ser o Build. Ele implorou para matá-lo, mas parece que ele queria viver, hein? O corpo começa a desaparecer e dentro dele a pedra aparece. Olhando para ela, não consegue identificar o que é e acha que não dá para usar. Fala que eles mataram várias pessoas para fazer esse lixo. Ele diz que mesmo assim não pode deixar ela aqui e vai deixar com ele até descobrir o que fazer com ela. Assim que ele toca nela, ela começa a brilhar. Ele se assusta sem saber o que está acontecendo. A pedra começa a entrar no seu corpo e vai até o seu peito. Ele fala que não está saindo mesmo ele usando magia. Isso está deixando ele desconfortável. Após isso, ele consegue ver o status da pedra, mas a maioria das suas informações estão seladas. Uma mensagem aparece e diz que é um artefato incompleto. Analisando informações, ele diz que tem certeza que não é uma falha, e sim um item completo. Precisa de um processo diferente para ser terminada. Antes de ser completada, vai ficar guardada próximo ao seu coração, sem lhe afetar. Prota fala que não se sente bem com isso, mas não tem nada para que ele possa fazer. Ele
olha para o lado para confirmar as coisas e vê que tudo tá destruído e fala que realmente acabou por aqui. Ele chega em uma pedra e fala que eles podem sair. Era Khan e Dolly que estavam esperando. Khan já chega falando que já achava isso antes, mas ele realmente está em outro nível. Khan fala que ele não se segurou. Eles têm seus problemas, mas qual foi o motivo para ele ter feito tudo isso? Prota só levanta as mãozinhas sem responder nada. Dolly pergunta o que houve com Build. Prota fala morto. Ele fica espantado e dá um sorrisinho dizendo que é alívio. Pensativo, Dolly diz que não esperava que o clã da Espada Azul estava fazendo isso e queria ter lidado com Build com suas próprias mãos. Ele sabe que não é forte o suficiente para fazer isso. Precisa ficar mais forte, já que eles nunca vão saber quando vão enfrentar um oponente mais forte no futuro. Khan vê a cara de frustração de Dolly, senta e diz que todos aqueles cuzões estão mortos e só precisam ir mais um pouco para frente, mas seu corpo está mole demais só de andar alguns passos. Ele chama o Dolly, que só responde sim. Ele dá um sorriso e fala que esse é o mais longe que eles irão chegar. Dolly entende, dá um sorriso e fala que acha também. Khan pergunta se o plano do Prota é ir para o bloco G. Ele diz que sim. Khan lhe dá um saco e diz que é tudo que eles coletaram e não precisam mais. Ele fica olhando, abre um saco cheio de fichas e a coroa de Ragan. Prota fecha o saco e diz: se você está tentando me pagar pelo favor, não precisa. Khan só fica abanando as mãozinhas dizendo que não é isso. Eles estão pensando em retirar do tutorial. O Prota se assusta e pergunta o quê? Khan fala que enquanto ele estava lá fora arrebentando tudo, eles ficaram conversando e não podem ir desse jeito para o bloco G. Vão virar comida dos jogadores mais fracos. Não vão nem conseguir aumentar seus ranks. Então ele fala que é por isso que vão desistir dessa rodada do tutorial e entrar na próxima. Não tem motivo se não for para ser o primeiro. Prota fala que a recompensa para o primeiro colocado é imensa, por isso eles estavam desesperados por pontos. Ele então se toca e pergunta de Dolly se é possível tentar de novo. Ele pergunta se ele não sabia. Há várias rodadas de tutorial, por isso os jogadores desafiam um ou outro o máximo que podem. O Prota pensa que todo esse tempo ele pensou que o jogador só tinha uma chance de fazer o tutorial. Ele fica irritado e diz que no diário do seu irmão não falava nada disso. Ele se estressou sem motivos. No entanto, os tutoriais não têm hora marcada, abre quando querem, então não tem como saber quando será a próxima rodada. Prota pensativo diz que mesmo assim ainda foi divertido. Ele conseguiu se livrar do Build, dá um sorriso de psicopata e conhecer uns bons jogadores. Prota pergunta se ele está lhe dizendo para pegar aquilo e sair. Ele fala que sim, é melhor que jogar fora. Dá um sorriso de maníaco e fala que se for o Prota, ele vai conseguir ensinar uma lição para aqueles malditos, Punch e Edora. Dolly se pergunta se ele sabe que com esse sorriso ele pareceu um maníaco. Prota fica pensando, Punch e Edora. Fala que ouviu o nome deles algumas vezes. Seus nomes estão sempre no topo, toda vez que ele olhava os ranks. Faz uma cara séria e diz que provavelmente vai enfrentá-los no bloco G. Prota pergunta como eles são. Então faz uma cara de frustrado e diz que tentou passar por eles várias vezes. Eles são realmente monstros. Ele fala que o que está tentando dizer é, se aproxima com um sorriso na cara e diz para ele usar aquilo e roubar o primeiro lugar. Isso significa que nós estamos te dando o nosso lugar. Isso é uma troca, não é? Prota dá um sorrisinho. Prota fala que tudo bem. Ele vai dar o seu melhor no lugar deles. Khan fala que é bom assim. Isso que ele chama de lealdade, honra e amizade. É assim que tem que ser. Dolly fica só olhando a pilantragem do Khan. Prota coloca a coroa. Khan e Dolly se acabam de rir dizendo que está muito engraçado. Prota fala que só tem mais 2 dias sobrando. E tem que correr já que não tem muito tempo sobrando, velho. A relíquia secreta que utilizava a coroa de Ragan estava bem fundo. Estava bem escondida no ninho de toupeira espinhenta. Ele fala que radicou as toupeiras espinhentas até chegar no local que Khan e Dolly lhe falaram e encontrar o boss. Prota fala que ele era forte o suficiente para fazer duvidar se era mais forte que a cobra caixa. Se ele não tivesse o buff da coroa de Ragan, teria sido enterrado vivo ou sido comido pelo monstro. Prota está exausto. Após matar a toupeira, ele vê uma espada brilhando. Ela está em cima de um morrinho enfiada. Prota pega ela, levanta e diz pelos poderes de Grayson. Tô zoando. Ele fala que é a carta na manga de Khan e Dolly para derrotar os irmãos. Ele fica encarando o tamanho da sua espada. Vendo ele encarando a espada, diz que ele é extremamente ganancioso. Ele se livrou da serpente Akashi e o grupo Arangue, e agora botou a mão em Vagrad. O administrador estava só olhando essa situação. Olha que safado, mano. Olhando para a tela, diz um jogador que começou uma semana atrasado, conseguiu monopolizar todas as relíquias secretas e varrer Arangue. Não importa como assista, ele é muito interessante. Dá um sorriso, diz o que é que ele vai conseguir fazer em apenas 12 horas, sentado na frente de um painel gigante. Ele fala que essas coisas são emocionantes quando a única pessoa que sabe delas é ele. Olhando para um botão de segurança, diz que sem ter o maior rank dos gerentes, essas câmeras não podem ser vistas. Ele bloqueia e diz que soube de casos de gerentes expulsos por causa de acordos com os jogadores. Selar essa opção deve resolver. Olhando para a tela com um sorriso, é hora de ver o grande finale. Prota
chega no local do grupo G e olha para a ilha. Diz que finalmente está aqui. Uma mensagem aparece e diz que o teste do bloco G começou. Os jogadores devem desafiar os outros nessa área. Quanto mais jogadores desafiar, mais ponto de karma ganhará. O prota diz que é parecido com o PVP e se explica o caos no olhar das pessoas. Só tem uma coisa que seu irmão lhe falou sobre o bloco G: Battle Royale e hospício. Andando, ele disse que é um lugar onde os jogadores do topo são presos em uma única área e por causa disso os ranks podem mudar facilmente. Ele sente alguma coisa diferente chegando na área. Ele vê um grupo de pessoas juntas, se pergunta o que está acontecendo. Ele está sentindo uma energia poderosa dali. Uns figurantes assustados, dizendo que eles são realmente uns monstros. Um sorriso maluco e uma pessoa liberando uma enorme quantidade de energia, falando que é engraçado ver eles tentando ficar em pé. Atrás dele uma pessoa escondida. O prota fica só olhando e fala: um canino levemente saindo da boca, cabelos roxos, olhos dourados e um chifre saindo da cabeça. Aqueles dois são Punch e Edora, da tribo de um chifre. Dentre todos os diferentes seres que existem na torre, eles eram chamados de encarnações do subconsciente. Punch dá um golpe que faz o chão tremer. Os figurantes ficam paralisados. O prota vê aquilo e pensa: aquele é o Punch, que pergunta o que eles estão fazendo parados ali. Se não vieram para acabar com ele, manda não ficarem parados igual idiotas. Dá um sorriso e fala, ou dá um pulo e diz que vai até eles. Os figurantes ficam desesperados, mandando bloquear ele. Punch prepara um soco e dá um golpe no escudo, quebrando eles, dando outro soco. Diz como eles pensam, joga um figurante para cima, bloquear com esse escudinho de merda de vocês. Batendo neles, diz que eles não são nada além de espantalhos em pé para ele. Um grupo de figurantes ficam paralisados vendo aquilo. Punch já acabou com o grupo rapidinho, olha para eles, solta o figurante que estava segurando. O grupo de figurantes congela, esperando o pior. Punch dá um sorrisinho pilantra, avança neles falando que não era para eles ficarem parados, batendo em todos. O prota olha para ele e diz que ele é forte. Vê os figurantes no chão e diz que não se admira ele ter conseguido matar a Cobra Caixa e começa a encarar a outra. Aquela é Dora, a irmã mais nova de Punch e a primeira no rank desse tutorial. Foi isso que Khan falou sobre os dois. O Punch é muito forte, é como enfrentar uma montanha enorme, mas a Edora é diferente. Ela não é tão bruta como o Punch. É como se ele estivesse olhando para o fundo do oceano. Por isso que ela é assustadora. A montanha você ainda consegue ver o pico, mas o fundo do oceano não. O Prota olhando para ela, diz que entende o que Khan quis dizer. Dá uma olhada séria, diz que ela está escondendo alguma coisa tremenda e feroz. Ela acaba olhando para ele. O Prota continua encarando e diz que ela tem um olhar calmo e ela está olhando diretamente para ele. Ela está vendo alguma coisa enquanto me olha com aqueles olhos. Edora dá um sorrisinho. O Prota fala que foi descoberto. Dá um sorriso e diz que queria observar mais a situação, mas parece que ele é o mais longe que ele vai chegar. Andando na direção de Edora, dizendo que não tem o que fazer, mexendo na sua mochila. Ele tira um saco de dentro e começa a despejar todas as suas fichas no chão. Os figurantes ficam assustados, perguntando o que ele tá fazendo, jogando todas aquelas fichas no chão. Edora fica espantada. Punch fica só olhando, sem entender nada. Todos ficam encarando o Prota e olhando um monte de ficha no chão. O Prota fala para combinar. Todas as fichas começam a se juntar e viram uma enorme esfera dourada. Na mesma hora passa Edora nos ranks. Ela fica assustada. O Prota tá guardando sua bola de ouro. O segurante dizendo que é impossível. O Prota começa a segurar sua espada e diz que jogou a isca. E pergunta se deveria testar. Puxa sua espada, que já fica com uma aura azul ao redor. Vigrid, uma espada muito cobiçada, forjada na esquecida Era de Prata. A espada congelada que matou seu último dono e se transformou em uma espada demoníaca. Uma aura com vento começa a se formar ao redor do Prota. Os figurantes ficam se perguntando o que é isso, que relíquia é essa? Um tornado ao redor do Prota. Os figurantes se perguntando aonde ele conseguiu isso. E se dividirem encontros de fama dele, podem ficar no topo do ranking. Além do mais, ele não tem nenhum time, ninguém para cuidar da sua retaguarda. Ele é um jogador solo. Se pegarem ele, dão um sorriso e dizem que vão garantir seu lugar. Com um sorriso na cara, falam que o Punch e a Dora ainda vão lutar com ele, mesmo que ele seja muito forte. Dão um sorriso maligno, dizendo que vai ser impossível contra todas essas pessoas. Você ficou até aqui, mano. Você é pica, hein? Um beijo no seu coração. Tamo junto e fica pra próxima. Fui!